Vamos dar sequência à nossa matéria de teoria da Constituição, no tópico concepção ou sentidos da Constituição. Então, na aula passada, nós começamos o estudo dessa matéria, né, vimos que são basicamente 5 sentidos, 5 concepções que mais são cobradas em concurso público. Separei algumas questões de concurso para trabalhar com vocês, para vocês poderem entender que não é só teoria, mas para que eu preciso decorar isso? Para que eu preciso aprender qual concepção e qual autor que elaborou tal concepção? Vou provar para vocês que isso cai em concurso. Então, fiz questão de separar algumas questões para que a gente possa realizá-las, que a gente possa respondê-las, e aí vocês entenderem o conteúdo e como que esse conteúdo é cobrado em concurso público. Um exercício muito interessante, gente, é de vocês sempre irem realizando, respondendo questões daqueles conteúdos que vocês estão estudando em sala de aula, não só no direito constitucional, mas todas as matérias. É uma forma de você fixar o conteúdo e, sobretudo, entender, pegar a maldade de como que isso vai ser cobrado na prova da OAB, no concurso público, é você ir realizando questões desses conteúdos, porque talvez quando o professor está explicando a matéria, você tenha a impressão de que está entendendo, que está assimilando, mas quando se depara com uma questão, até objetiva mesmo, uma questão de múltipla escolha, você não consegue responder ou se confunde. Então é importante você entender como que isso vai ser cobrado na hora da prova. Beleza? Ó, então vamos lá. São as 5 concepções básicas sociológicas que nós estudamos na aula passada, a política, e aí paramos na concepção jurídica de Hans Kelsen. Isso aqui, ó. Então, olha, a concepção jurídica de Hans Kelsen, né, diferentemente do Carl Schmitt, diferentemente do Konrad Hess, né, que vão abordar, perdão, Konrad Hess não, Ferdinando Lassalle, da concepção sociológica, o Carl Schmitt, da concepção política, o Hans Kelsen, né, estabelece o sentido jurídico da Constituição. Então ele vai falar assim, olha, nem o Ferdinando Lassalle com a sua concepção sociológica, nem o Carl Schmitt com a sua concepção política estavam certos. Na verdade, a Constituição ela tem que ser entendida a partir do seu sentido jurídico. O que é o sentido jurídico da Constituição? Ó, segundo Hans Kelsen, a concepção tem esse sentido jurídico e aí ela vai produzir efeitos jurídicos porque é uma norma jurídica. E o que é mais importante a gente compreender e o que vai ser cobrado a respeito dessa concepção. O Hans Kelsen falava numa norma superior hipotética, né? Norma hipotética fundamental. Esse conceito aqui é importante, porque isso geralmente é cobrado em concurso. Então ele falava em norma hipotética fundamental. Que possui o mesmo conceito aqui, ó, de Constituição em sentido lógico jurídico. Tá, mas o que é essa norma hipotética fundamental? Olha aqui, tá vendo? Que é uma hipótese. De forma bem simples. De forma bem simples aqui.
Ó, por que eu tenho que respeitar o decreto da onda roxa? Ó, tem que respeitar o decreto da onda roxa porque ele tem como fundamento a lei. Tá, mas por que eu tenho que respeitar a lei? Porque a lei tem como fundamento a Constituição. Lembra do princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, o decreto tem que ser cumprido, porque assim determina a lei tem que ser cumprida porque assim determina a Constituição, mas aí, por que a Constituição tem que ser cumprida? Hans Kelsen dizia que existia sobre a Constituição, porque se eu tivesse uma lei que fundamentasse a Constituição, eu teria que ter uma outra lei para fundamentar essa lei que fundamenta a Constituição, uma outra lei para fundamentar a lei que fundamenta a lei que fundamenta a... E assim, infinitamente. Aí o Hans Kelsen dizia o seguinte, ó, existe aqui sobre a Constituição uma norma hipotética, porque ela não existe, fundamental. Fundamental porque ela fundamenta a norma mais importante que nós temos, que é a Constituição Federal. Então, essa organização seria dessa forma. Essa norma hipotética fundamental seria o pressuposto jurídico que levaria ao dever ser. Dever ser. Então, de acordo com essa concepção jurídica do Hans Kelsen, a Constituição seria analisada sob dois aspectos. A Constituição, no seu sentido lógico, jurídico, que é no sentido do dever ser, e a Constituição no sentido jurídico positivo, que é a Constituição posta, Constituição do direito posto, né? Aqui seria o ser. E aqui em cima, no sentido lógico-jurídico, eu tenho um direito pressuposto, aquilo que se deseja. Então, aquilo que se deseja na Constituição nem sempre é aquilo que é concretizado pela Constituição. Então, vamos entender uma coisa aqui, ó. Vamos entender para ficar mais clara essa concepção jurídica que foi desenvolvida pelo Hans Kelsen. Falava o seguinte, ó, existe uma Constituição escrita, que é o sentido positivo, né, é a norma, a Constituição no seu sentido jurídico positivo, é aquilo que está positivado, aquilo que está posto, e existe uma intenção de fazer com que aquela Constituição produza efeito. Mas nem sempre essa intenção se materializa. Por isso que eu sempre brinco, ó, de desejar morar no Brasil quando eu leio a Constituição Federal. É porque nós temos uma Constituição que tem uma intenção de criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, livre de preconceitos, mas nós temos uma sociedade extremamente desequilibrada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, uma sociedade extremamente que sofre com vários tipos de preconceito. Então, olha, nós temos aquilo que está posto, que é essa realidade que a gente convive, e a gente tem uma intenção de modificar essa realidade através dessa norma hipotética fundamental. Certo? Então,
segundo Hans Kelsen, a Constituição tem esse sentido, tem essa análise jurídica. A Constituição não é o resultado dos fatores reais de poder, como pregava o Ferdinand Lassalle. A Constituição não é fruto somente da vontade política de um Estado, como pregava o Carl Schmitt, mas, segundo ele, a Constituição é uma norma jurídica e, a partir disso, produz os seus efeitos, e existe uma norma fundamental hipotética que tem a intenção de modificar a realidade, mas direcionada de uma certa forma. No entanto, nem sempre essa norma hipotética fundamental ela consegue se materializar na prática. E aí aquilo que se materializa, ele chama de Constituição no sentido jurídico positivo. É aquilo que a gente consegue pegar. A Constituição nossa de 88, segundo o Hans Kelsen, ela seria aqui, ó. A Constituição nossa de 88 seria esse sentido jurídico positivo. E todos os anseios, todos os programas que ela tem, todos os objetivos de modificação da realidade, seria essa norma, essa Constituição em sentido lógico jurídico, com a ideia dele de norma hipotética fundamental. Seria essa organização, essa norma hipotética fundamental é que daria legitimidade à Constituição Federal. Bom, aí vem o Conrad Hess, em 1959. Então, olha, o postulado, né, a teoria do Ferdinand Lassalle é do final do século XIX. O Carl Schmitt com Hans Kelsen são mais ou menos contemporâneos, ó, 1928, 1862, o Ferdinand Lassalle com a concepção sociológica, depois a política de Carl Schmitt, em 1928, com a jurídica do Hans Kelsen, em 1925, que são mais ou menos contemporâneos, e mais adiante, na segunda metade do século XX, Conrad Hess com a sua teoria de que a concepção da Constituição não é nem sociológica, nem política e nem jurídica. A concepção da Constituição seria normativa. Né? O que significa isso? Muitas aulas eu tenho falado aqui da força normativa da Constituição, que o preâmbulo da Constituição não possui eficácia normativa. O que significa essa concepção normativa da Constituição? Ó, essa eficácia normativa, essa concepção normativa, nada mais é do que a modificação da realidade. E aí o Conrad Hess vai falar o seguinte, ó, não é, né, ou não são os fatores reais de poder que ditam as regras constitucionais de uma determinada sociedade, não é a política que vai ditar as normas de uma sociedade. A Constituição, sob o aspecto meramente jurídico, não vai produzir efeito nenhum, mas a Constituição, ela possui essa capacidade normativa de regulamentar a vida em sociedade. E aí ele fala, o que é interessante na teoria dele é o seguinte, ó, a Constituição sozinha não consegue modificar a realidade social. A Constituição sozinha não dá conta. Mas, em alguma parte, essa realidade social é fruto da normatividade prevista na Constituição. Vamos trazer isso para a nossa realidade para a gente poder entender. Nós temos uma Constituição Federal de 88 muito bem escrita, muito bem elaborada, que tem vários e vários direitos e garantias fundamentais.
Esses vários e vários direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal não são respeitados. Portanto, a Constituição, por si só, né, não basta ter uma Constituição linda, maravilhosa, e isso não é sinônimo de que nós vamos ter uma sociedade justa, igualitária, fraterna, ser livre de preconceitos. Não é sinônimo disso. Mas o fato da Constituição prever esses direitos, ela ainda consegue modificar, em alguns aspectos, essa realidade social. Então, olha só, se bastasse uma Constituição linda, maravilhosa, para modificar a realidade social, nós seríamos um dos melhores países do mundo para poder se viver. Não somos. Então, fruto de que a Constituição sozinha não consegue fazer nada. Mas, se nós tivéssemos uma Constituição igual à Constituição da Venezuela, por exemplo, o nosso país seria um país muito pior. Tá vendo? Essa é a lógica da concepção normativa da Constituição. Não basta ter uma Constituição maravilhosa. Mas, se a gente tiver uma Constituição ruim, a coisa vai piorar bastante. Né? A Constituição maravilhosa por si só não consegue modificar a realidade. Mas uma Constituição boa, como a nossa, com previsão de vários direitos e garantias fundamentais, ela pode se modificar, ela pode ir modificando gradativamente essa sociedade, essa realidade social. Então vamos dar um exemplo. O texto constitucional nos permite a impetração de habeas corpus, a impetração de mandado de segurança, a universalidade do Sistema Único de Saúde. Ele existe, né, esse atributo existe, né, ele foi imposto ao SUS pelo fato de ter a previsão constitucional. Ou seja, no Brasil, qualquer pessoa, seja ela multimilionária, seja ela paupérrima, se ela for até um hospital público, ela será atendida gratuitamente, com atendimento médico, com consulta, com cirurgia, com medicamentos. Né? Então, o Sistema Único de Saúde ele é universal. Quem que estabeleceu isso? Quem que promove e protege isso? A nossa Constituição Federal. Se eu vou até um estabelecimento público, um posto de saúde, um hospital público, e me é negado o atendimento, eu vou impetrar um mandado de segurança com base em quê? Com base na Constituição Federal. E vários mandados de segurança são concedidos porque o fundamento deles foi a Constituição Federal. Então essa é a lógica que se estabelece a partir da concepção normativa. Então, segundo Conrad Hess, a Constituição ela possui esse sentido normativo, porque, olha só, ele fala que existe um condicionamento recíproco entre a realidade e a Constituição. O que é esse condicionamento recíproco entre a realidade e a Constituição? A realidade modifica a eficácia da Constituição mas a força normativa da Constituição também é capaz de alterar a Constituição, não, de alterar a realidade social. Então, olha, a nossa Constituição é muito boa, mas ela sozinha não resolve o problema. Mas se nós não tivéssemos uma Constituição muito boa, a situação estaria muito pior.
Então existe essa troca, por isso que ele fala de condicionamento recíproco. A realidade modifica a eficácia da Constituição, mas também a força normativa da Constituição vai alterando essa realidade. E aí ele fala, né, que existe a vontade de Constituição, que é essa eficácia normativa da Constituição, versus a vontade de poder, né, que seriam os detentores do poder de estabelecer os rumos dessa sociedade ao alvedrio da Constituição Federal. Certo? Então, olha, temos concepção sociológica. Então, Vitor, boa pergunta. Como que a realidade, né, modifica a eficácia da Constituição? Como nós somos um país com várias desigualdades, desigualdades sociais, desigualdades financeiras e etc., essa nossa realidade faz com que todos os direitos que estejam previstos na Constituição, sejam eles sociais, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, eles não sejam tão respeitados. Uma pessoa que tem uma capacidade financeira muito grande, ela, se precisar de uma consulta médica, ela marca essa consulta médica, ela vai pagar particular, ela não tem demora em ser atendida, ela vai até a clínica, até o hospital particular, vai ser muito bem atendida e de forma muito rápida. O sujeito que não tem condição nenhuma, ele vai ter que se utilizar do SUS. E aí ele vai ter que ir para a fila do hospital público, vai ter que aguardar muito tempo para ser atendido, talvez não vai ser atendido no mesmo dia, vai ter que voltar numa outra ocasião, vai demorar para ser atendido. Quando for atendido, vai ser atendido de forma mais rápida, porque o médico também ele tem que atender várias e várias pessoas. Então existe uma discrepância na qualidade do atendimento daquele que pagou uma consulta particular caríssima no hospital particular e daquele que foi atendido pelo SUS. Então existe uma desigualdade. Se a Constituição fala numa igualdade, né, no princípio da isonomia entre as pessoas, a desigualdade financeira fez com que eles fossem tratados de forma desigual. Então, essa realidade que a gente vive não é a realidade que está prevista e almejada pela Constituição. Então, essa realidade nossa, ela não torna, nesse aspecto, a Constituição tão eficaz. Entendeu? Então, a nossa realidade aqui altera aquela pretensão de implementação de direitos prevista na Constituição. Agora, em alguns pontos, a Constituição faz o contrário. A pessoa vai até o SUS, tem negado o acesso ao medicamento, por exemplo, ela ingressa na Justiça com mandado de segurança, e aí, com base no que está escrito na Constituição, o Poder Judiciário obriga ao Poder Executivo fornecer aquele medicamento a essa pessoa. Então, existe essa correspondência entre a alteração da realidade pela Constituição e a diminuição da eficácia da realidade do que está escrito na Constituição. Beleza? Manoel, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na diferença que ele faz entre vontade de Constituição e vontade de poder. Ele fala o seguinte: no mundo perfeito, né, no mundo ideal, a gente teria que ter a aplicação somente da força normativa da Constituição. Então, no mundo ideal, né, aquilo que está escrito na Constituição, aquilo que determina a Constituição, deveria representar a nossa realidade. Então, o nosso país seria excelente se tudo que está previsto na Constituição acontecesse na nossa realidade social. Então ele fala, olha, existe uma vontade de Constituição que se contrapõe à vontade de poder. E aqui nós podemos fazer até uma analogia que fala o Ferdinand Lassalle com os fatores reais
de poder. Então, por que a nossa realidade não é determinada 100% pela força normativa da Constituição? Porque, em contraponto a isso, existem os fatores reais de poder. E aí, fatores reais de poder são fator de poder econômico, poder político, né? Qualquer tipo de poder que a gente pensar aqui, é possível que esse fator de poder seja uma influência na ausência de eficácia da Constituição. Então ele vai falar o seguinte, ó, a nossa realidade não é determinada 100% pela força normativa da Constituição, porque existe um contraponto. Existe um contraponto. Os fatores reais de poder determinam também essa realidade. E, muitas vezes, a determinação da nossa realidade social pelo poder social, pelo poder econômico, pelo poder político, é necessário para que eles possam ser mantidos no poder. Daí eu fico imaginando o seguinte, se a gente vivesse numa sociedade em que a saúde pública fosse excelente, a educação pública fosse excelente, que a segurança pública fosse excelente, o que os políticos iam prometer? Eles iam prometer o que para serem eleitos? Está vendo que são bandeiras levantadas por vários e vários candidatos, qualquer cargo eletivo que seja, sempre eles levantam a bandeira, olha, da política, da educação, da saúde e da segurança pública. Né? Então, a manutenção dessa realidade desigual, né, em discrepância com o que está na Constituição, muitas vezes é necessária para que esses fatores de poder se mantenham no poder. É porque, olha, enquanto existir a promessa de uma educação pública de qualidade, de uma saúde pública de qualidade, de segurança pública de qualidade, com eficácia, com eficiência, isso é promessa de campanha. Né? Muita gente consegue se eleger e se reeleger com base nessas deficiências sociais que nós temos. Então ele fala que, ó, muitas vezes, a força normativa da Constituição se esbarra nesses fatores reais de poder. Porque para eles é interessante manter esse controle social desigual, desequilibrado, como acontece. Né? Então, quanto mais gente em dificuldade financeira, maiores vão ser os juros de empréstimos, né? E maior a necessidade das pessoas contraírem esses empréstimos, e aí isso é necessário para que se mantenham esses fatores exercendo esse poder contra essa normatividade da Constituição. Bom, então olha só, nós já vimos 4 concepções sobre a Constituição. Uma concepção sociológica, do Ferdinand Lassalle, a concepção política, do Carl Schmitt, a concepção jurídica, do Hans Kelsen, a concepção normativa, do Conrad Hess. E aí tem a 5ª concepção, que é a chamada concepção culturalista. Concepção culturalista do professor Meirelles Teixeira. Esse aqui é um professor brasileiro. Meirelles Teixeira. Ó, o que é interessante aqui? Nós já estudamos 4 concepções que são as clássicas, né, uma do final do século XIX, outras 2 do início do século XX e uma da segunda metade do século XX. Nessa ordem, né, sociológica, política, jurídica e normativa. Se cair numa prova, qual que é a concepção da Constituição de 88? Dificilmente vai te perguntar qual concepção que está certa, qual concepção que deve ser adotada. Dificilmente vai te perguntar isso. Vai te perguntar a característica de cada concepção e qual o autor da teoria de cada concepção. Isso aí a prova vai te perguntar. Você tem que saber as características da concepção sociológica, e que foi o Ferdinand Lassalle que a criou. Você tem que saber as características da concepção
política, do Carl Schmitt, jurídica, do Hans Kelsen, normativa, do Konrad Hess. Você tem que saber. Mas aí, qual que é que está certa? Qual que tem razão? Todos 4 têm razão. Quando o Ferdinand Lassalle fala que são os fatores reais de poder que determinam aquilo que tem que ser regulamentado pela Constituição, ele não está 100% certo, porque não é só isso, mas ele também não está 100% errado. Eu não posso negar que o poder econômico determina a realidade social. Eu não posso negar que o poder político determina a realidade social. Então, eu não posso negar que ele tem alguma parcela de razão. Como também, eu não posso dizer que o Carl Schmitt está 100% errado, né, ao dizer que a Constituição representa a vontade política de um determinado momento histórico. Porque se a gente analisar a Constituição nossa de 88, ela foi criada por uma Assembleia Nacional Constituinte que tinha por objetivo fazer a ruptura de um momento de uma ditadura militar de um momento de liberdade, de exercício da democracia, tanto que durante a vigência da Constituição nós já tivemos o impeachment de 2 presidentes, então mostra a força, mostra a eficácia dessa Constituição de 88, e que foi criada a partir de uma vontade política da Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 87, cuja emenda constitucional era de 1985. Então não posso falar que o Carl Schmitt está 100% errado. Como também eu não posso dizer que o Hans Kelsen está 100% errado quando ele fala que a concepção correta a ser emprestada à Constituição é a concepção jurídica. Por quê? Olha, se a Constituição não tiver uma concepção jurídica, como que eu vou aplicá-la no âmbito do Poder Judiciário? Como que eu vou aplicá-la dentro de um processo judicial? Como que eu posso dizer que ela sustenta todo o ordenamento jurídico se ela não puder ser analisada sob um aspecto jurídico? E eu também não posso falar que o Konrad Hess está errado, 100% errado, quando ele diz que a Constituição possui um aspecto normativo. Né? Isso é até pressuposto para que ela tenha uma concepção jurídica. Né? Não adianta eu falar que ela é jurídica se ela não consegue produzir efeito. E aí, qual que está certo? Todos têm razão. E todos sofrem críticas também nos seus posicionamentos. Com base nessa análise, o professor Meirelles Teixeira desenvolveu essa concepção culturalista da Constituição.